Imagine acordar todos os dias durante 40 anos com a mesma pergunta martelando na sua mente: por que aquilo aconteceu comigo? Agora, imagine descobrir que você mesma planejou tudo, antes mesmo de nascer. Esta é a história de Sarah Mitchell, uma mulher que carregou uma culpa devastadora por décadas, até que uma sessão de hipnose revelou algo que a ciência ainda não consegue explicar completamente. O acidente que destruiu suas pernas aos 12 anos não foi um acaso, foi uma escolha. E a voz que sussurrou no segundo exato da tragédia não era sua imaginação. Era uma memória. Virgínia, Estados Unidos, primavera de 1952. A família Mitchell vivia em uma fazenda nos arredores de Charlottesville, uma propriedade modesta cercada por campos de tabaco e cercas brancas desgastadas pelo tempo. Thomas Mitchell, o pai, era um homem de 43 anos com mãos calejadas e poucas palavras, que acordava antes do sol para cuidar da terra. Eleanor, sua esposa, tinha 38 anos e olhos azuis que transmitiam uma ternura silenciosa, dividindo-se entre a cozinha, o jardim e os 5 filhos. Sarah era a mais velha, 12 anos, cabelos castanhos até os ombros, sardas no nariz e um sorriso que iluminava a casa, mesmo nos dias cinzentos. Naquela época, Sarah era uma menina comum. Ajudava a mãe com os irmãos menores, estudava em uma escola rural a 8 quilômetros de casa e sonhava em ser professora. Tinha uma rotina tranquila, previsível, segura. Nada em sua vida indicava que dali a 3 semanas tudo mudaria para sempre. Mas havia algo. Um detalhe quase imperceptível que Eleanor notou e nunca conseguiu esquecer. Nas 2 semanas anteriores ao acidente, Sarah começou a acordar no meio da noite, suada, respirando rápido. É só um pesadelo, dizia, mas seus olhos carregavam algo além de medo. Era como se ela estivesse esperando por alguma coisa, preparando-se. 23 de maio de 1952, sábado. O sol estava alto quando Thomas carregou a carroça com sacos de farinha e sementes, preparando-se para a viagem semanal até a cidade. Sarah pediu para ir junto, como sempre fazia. Eleanor amarrou um lenço no cabelo da filha, beijou sua testa e disse: "Voltem antes do jantar." Sarah subiu na carroça, acomodando-se no banco de madeira ao lado do pai. E a jornada começou como tantas outras. O cavalo trotava devagar pela estrada de terra, levantando nuvens de poeira dourada sob o sol da tarde. Thomas assobiava uma melodia antiga enquanto segurava as rédeas. Sarah olhava para os campos, para as árvores, para o céu azul sem nuvens. Tudo estava normal. Tudo estava certo. Mas então, a 3 quilômetros de casa, Sarah ouviu algo. Agora. Não era uma voz externa. Não era o pai, nem o vento, nem um pássaro. Era uma voz dentro dela. Calma, firme, como se alguém tivesse sussurrado diretamente em sua mente. Sarah sentiu seu corpo inteiro tremer. Suas mãos começaram a suar. Seu coração acelerou. E então, como se estivesse seguindo um roteiro invisível, ela se inclinou contra a porta da carroça. A tranca velha cedeu com um estalo seco. Sarah caiu. O mundo virou um borrão de céu, terra e dor. Seu corpo bateu no chão com um impacto que expulsou todo o ar de seus pulmões. E antes que pudesse gritar, antes que pudesse entender o que estava acontecendo, a roda traseira da carroça passou por cima das suas 2 pernas. O som foi horrível. Um estalo úmido, seguido de um grito que cortou o ar como vidro. Thomas puxou as rédeas com força, parando o cavalo. Saltou da carroça e viu algo que nunca mais conseguiria apagar da memória. Sua filha no chão, as pernas retorcidas em ângulos impossíveis, sangue manchando a terra seca. Sarah estava consciente, olhos arregalados, respiração curta, tentando entender por que ela havia se inclinado contra a porta. Por que ela não resistiu? Por que aquela voz disse, agora,
E ela simplesmente obedeceu. Thomas a carregou nos braços, correndo pela estrada, gritando por ajuda. Sarah olhou para o céu enquanto era carregada, e uma única pergunta queimava em sua mente. Por que eu fiz isso? Mas ninguém imaginava que aquela pergunta levaria 40 anos para ser respondida. O hospital em Charlottesville era pequeno, com paredes brancas descascadas e cheiro de éter. Sarah passou por 3 cirurgias nos primeiros 5 dias. Doutores entravam e saíam, sussurrando palavras que ela não entendia completamente. Fratura exposta bilateral. Lesão nos nervos. Possibilidade de amputação. Eleanor não saía do lado da cama, segurando a mão da filha, orando baixinho. Thomas ficava no corredor, incapaz de entrar, incapaz de sair. E Sarah, presa entre morfina e consciência, repetia a mesma frase. Eu me inclinei. Eu me inclinei. Por que eu me inclinei? Os médicos disseram que era choque. Trauma. A mente tentando processar o impossível. Mas Sarah sabia que não era isso. Ela se lembrava perfeitamente. Do momento exato. Da voz. Da sensação de estar seguindo algo que já estava decidido. As pernas foram salvas, mas nunca mais seriam as mesmas. Sarah passou 8 meses usando aparelhos ortopédicos de metal e couro, aprendendo a caminhar novamente com uma dor constante que nunca desaparecia completamente. Voltou para a escola, mas tudo era diferente. As crianças olhavam, sussurravam. Alguns tinham pena, outros evitavam. Sarah se tornou a menina do acidente, a menina que caiu da carroça. Mas dentro dela, uma culpa sombria crescia como uma planta venenosa. Porque ela sabia. Ela tinha escolhido se inclinar. E não conseguia entender por quê. Os anos passaram. Sarah cresceu, casou-se, teve 2 filhos. Trabalhou como secretária em um escritório de advocacia em Richmond. Construiu uma vida funcional, mas nunca completa. A culpa a seguia como uma sombra. Por que ela havia se inclinado? Por que não resistiu? Por que aquela voz disse, agora? Ela tentou terapia convencional 3 vezes. Nenhum psicólogo conseguiu explicar. Alguns sugeriram autossabotagem inconsciente. Outros, um momento de distração. Mas nenhuma explicação encaixava. Porque Sarah se lembrava. Ela ouviu a voz e obedeceu. E não sabia por quê. Em 1991, aos 51 anos, Sarah estava sentada na sala de espera de sua médica quando encontrou um artigo em uma revista. O título chamou sua atenção. Terapia de regressão a vidas passadas revela memórias impossíveis. O autor era um psicólogo chamado Michael Newton, que havia passado décadas estudando experiências de pacientes sob hipnose profunda. Newton não trabalhava apenas com vidas passadas. Ele explorava o que chamava de período entre vidas, o espaço de consciência entre uma encarnação e outra. E seus pacientes descreviam algo perturbador. Muitos eventos traumáticos da vida atual haviam sido planejados, escolhidos, antes mesmo de nascerem. Sarah leu o artigo 3 vezes, com as mãos tremendo. Algo dentro dela, a mesma voz que sussurrou, agora, 40 anos antes, dizia: é isso, é por isso. Ela ligou para o consultório de Newton naquela mesma tarde. A secretária disse que havia lista de espera de 8 meses. Sarah disse que esperaria. Esperaria o tempo que fosse necessário. Porque depois de 40 anos carregando uma culpa que não entendia, ela finalmente tinha um fio de esperança, uma possibilidade de resposta. E não importava quanto tempo levasse. Ela precisava saber a verdade. Mas o que Sarah não imaginava era que a verdade seria muito mais perturbadora do que qualquer coisa que ela pudesse ter inventado. Fevereiro de 1992. Consultório do Dr. Michael Newton, em Nevada. Sarah entrou na sala com as mãos suando e o coração acelerado. Newton era um homem de 60 e poucos anos, cabelos grisalhos, óculos de armação fina e uma voz calma que transmitia segurança imediata. Ele gesticulou para a poltrona reclinável no centro da sala e disse:
Sara, o que vamos fazer aqui não é magia. É um processo de acesso a memórias profundas da consciência. Você vai estar no controle o tempo todo. Se quiser parar, paramos. Entendido? Sara assentiu, mas sua garganta estava seca demais para falar. Ela se deitou na poltrona, fechou os olhos e Newton começou a condução hipnótica. A voz de Newton era suave, rítmica, como ondas quebrando na praia. Respire fundo, Sara. Inspire pelo nariz, expire pela boca. Sinta seu corpo relaxar. Cada músculo, cada tensão, deixando ir. Você está segura. Você está em paz. Sara sentiu o peso do corpo desaparecer gradualmente. Sua mente começou a flutuar, como se estivesse subindo devagar, através de camadas de água. Newton continuou. Agora, Sara, quero que você volte para o dia do acidente. 23 de maio de 1952. Você está na carroça com seu pai. Consegue ver? Sara assentiu lentamente, e sua respiração mudou. Eu vejo. Eu estou lá. E então, pela primeira vez em 40 anos, Sara não estava apenas relembrando. Ela estava revivendo. Descreva o que está sentindo, pediu Newton. Sara respirou fundo, e sua voz saiu diferente, mais jovem, carregada de uma emoção crua. Eu estou com medo. Eu sei que algo vai acontecer. Eu sei faz dias. Toda noite eu acordo e eu sei. Mas eu esqueci. Eu preciso lembrar. Eu preciso lembrar de permitir. Newton inclinou-se para a frente, atento. Permitir o quê, Sara? Ela apertou os olhos fechados, como se estivesse lutando contra algo. O acidente. Eu escolhi. Antes de nascer, eu escolhi. Mas agora, eu preciso esquecer que escolhi. Porque se eu souber, eu não vou conseguir passar por isso. O consultório ficou em silêncio absoluto. Newton havia conduzido centenas de regressões, mas aquele momento ainda o arrepiava toda vez. Sara, vou pedir que você vá mais fundo. Antes do nascimento, antes dessa vida. Você está pronta? Sara assentiu, e sua expressão mudou completamente. O rosto relaxou. A respiração ficou profunda, tranquila. E quando ela falou novamente, não era mais a voz de uma mulher de 50 anos. Era algo mais leve, mais vasto. Eu estou em casa. Eu estou em paz. Onde você está, Sara? Newton perguntou suavemente. Eu estou no espaço entre. Não é escuridão. É luz. Luz dourada, morna, como estar dentro do sol. E eu não estou sozinha. Há outros aqui, meus guias, meus professores, e eu estou escolhendo. Newton fez uma pausa antes de perguntar. Escolhendo o quê? Sara respirou fundo, e sua voz tremeu. Eu estou escolhendo a dor. Eu estou escolhendo o acidente, porque eu preciso aprender. Na vida passada, eu abandonei alguém que estava sofrendo, alguém que precisava de mim, e eu fugi, porque eu tinha medo da dor. Então agora, nesta vida, eu preciso aprender a enfrentar. Eu preciso aprender compaixão através da dor. E por isso eu vou cair da carroça e esmagar minhas pernas e aprender que a dor não me destrói. Ela me ensina. Newton manteve a voz firme, mas seus olhos estavam marejados. Ele havia ouvido isso antes, muitas vezes, e ainda era devastador. E a voz, Sara? A voz que disse agora? Sara sorriu, ainda com os olhos fechados, um sorriso de reconhecimento profundo. Era meu guia, lembrando-me, no momento exato, porque eu tinha esquecido. Eu precisava esquecer para viver a vida normalmente. Mas quando chegou a hora, ele me lembrou. Agora. E eu entendi. Por um segundo, eu me lembrei de tudo. E eu permiti. A sessão durou 3 horas. Quando Sara finalmente voltou à consciência plena, ela estava chorando. Mas não era um choro de dor. Era de libertação. 40 anos de culpa, de perguntas sem resposta, de por que eu fiz isso, finalmente faziam sentido. Ela não havia se sabotado. Ela não havia sido imprudente. Ela havia cumprido um acordo que fez consigo mesma
antes mesmo de respirar pela primeira vez. E a voz não era loucura. Era uma lembrança, um sussurro da alma dizendo: está na hora. Seja corajosa. Newton documentou o caso de Sarah em seu livro Jornada das Almas, onde apresentou mais 28 casos similares. Pessoas que, sob hipnose profunda, descobriram que haviam planejado acidentes, doenças, perdas devastadoras, tudo parte de um currículo elaborado antes do nascimento para o crescimento da alma. A comunidade científica tradicional permaneceu cética, classificando as experiências como confabulação induzida por hipnose. Mas Newton tinha os dados. 29 pacientes de diferentes estados, culturas e religiões, descrevendo processos idênticos. O mesmo espaço de luz dourada, os mesmos guias, a mesma escolha consciente de dificuldades como ferramentas de evolução. Sarah voltou para Richmond transformada. Não porque a dor física havia desaparecido. Ela ainda mancava, ainda sentia as pernas doerem nos dias frios, mas porque a dor emocional havia sido curada. Ela finalmente entendia. E com esse entendimento veio a compaixão. Por si mesma. Pela menina de 12 anos que ouviu uma voz e obedeceu sem entender. Pela mulher de 50 que carregou culpa por décadas. E por todas as pessoas ao redor que também estavam cumprindo acordos invisíveis, lutando batalhas que haviam escolhido antes mesmo de lembrar quem eram. Ela começou a trabalhar como voluntária em um centro de reabilitação para crianças com deficiências físicas, ajudando famílias a navegar o trauma e a adaptação. E sempre que via uma criança chorando de frustração porque não conseguia andar como antes, ela se ajoelhava ao lado e dizia: eu sei que dói. Eu sei que parece injusto. Mas talvez, apenas talvez, você seja mais forte do que imagina. E essa dor está aqui para te mostrar isso. As crianças não entendiam completamente. Mas os pais, muitos deles, olhavam para Sarah com lágrimas nos olhos. Porque havia algo na maneira como ela falava. Uma certeza. Uma paz. Como se ela soubesse de algo que eles ainda estavam tentando descobrir. Em 1997, Newton publicou seu segundo livro, Destino das Almas, com estudos de caso ainda mais detalhados. Ele entrevistou Sarah novamente, agora 5 anos após a primeira regressão, e perguntou: você já se arrependeu de descobrir a verdade? De saber que escolheu o acidente? Sarah pensou por um longo momento antes de responder. Não, porque a culpa era pior que a dor. Eu passei 40 anos me perguntando por que eu era tão estúpida, tão descuidada. Agora eu sei que não fui nenhuma das duas. Eu fui corajosa. Antes mesmo de nascer, eu fui corajosa o suficiente para escolher algo difícil, porque sabia que precisava crescer. E isso mudou tudo. Newton inclinou-se para a frente e fez a pergunta que fazia a todos os seus pacientes no final. E a morte, Sarah? Você ainda tem medo? Sarah sorriu, aquele sorriso tranquilo que havia se tornado sua marca. Não, porque agora eu sei que a morte não é escuridão. É luz, é voltar para casa. É o momento em que finalmente lembramos por que escolhemos tudo o que passamos. E quando chegar minha hora, eu vou olhar para trás e ver aquela menina de 12 anos caindo da carroça. E vou entender que aquele foi o momento em que tudo começou. O momento em que eu cumpri minha promessa. E vou estar orgulhosa dela. Orgulhosa de mim. Sarah Mitchell faleceu em 2009, aos 69 anos, cercada pela família. Seu filho mais velho relatou que, nos últimos momentos, ela abriu os olhos, sorriu para algo que ninguém mais podia ver e sussurrou: eu me lembro. Eu me lembro de tudo. E então, ela partiu. Não para a escuridão, mas para a luz dourada que ela havia descrito tantas vezes. A luz que estava esperando por ela desde o começo. A luz que sempre esteve lá, mesmo quando ela esqueceu. Especialmente quando ela esqueceu. O caso de Sarah permanece como um dos mais impactantes documentados por Michael Newton. Não porque prova definitivamente a reencarnação,
A ciência ainda debate isso, mas porque oferece algo mais profundo, a possibilidade de que nosso sofrimento tem propósito, que nossas escolhas vão além desta vida, e que talvez, apenas talvez, somos muito mais corajosos do que conseguimos lembrar. Porque quem seria corajoso o suficiente para escolher a dor antes mesmo de sentir? Quem seria sábio o suficiente para planejar um acidente devastador como ferramenta de crescimento? Sarah foi. E ela não estava sozinha. Newton documentou centenas de casos similares. Pessoas comuns, vivendo vidas extraordinárias, cumprindo acordos que fizeram em um lugar que não conseguimos ver, mas que todos nós, talvez, já visitamos. Então, da próxima vez que você enfrentar algo impossível, algo que parece injusto, algo que te quebra e te força a reconstruir, pergunte-se: e se eu escolhi isso? E se, antes de nascer, eu olhei para essa dor e disse: sim, eu posso. Eu vou crescer com isso. Porque talvez você seja mais forte do que imagina. Talvez você seja exatamente onde precisa estar. E talvez, no final, quando a luz dourada vier te buscar, você olhe para trás e finalmente entenda por quê. E se você acredita que memórias podem atravessar vidas, que acordos podem ser feitos antes do primeiro suspiro, que a morte não é o fim, mas o retorno para casa, deixe seu like e compartilhe nos comentários. Qual evento da sua vida você escolheria de novo, mesmo sabendo da dor? Cada escolha tem um eco, e cada vida, mesmo as mais difíceis, é uma jornada sagrada de volta para quem realmente somos. Ative as notificações. Um novo caso te espera na próxima semana.